Oi pessoal, meu nome é Lohane e hoje eu tô aqui para ensinar vocês a fazer um bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro, muito fofinho e delicioso. Antes de começar, deixem muitos likes, comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal. Para fazer a massa, a gente vai precisar de 4 ovos, meia xícara de óleo de soja, uma xícara de açúcar refinado, uma xícara de achocolatado misturado com uma xícara de água quente, que eu vou colocar depois. Aqui tem uma colher de cacau em pó, só para deixar nosso bolo mais escuro. E 2 xícaras de farinha de trigo e uma colher de sopa de fermento para bolo. Para cobertura, a gente vai fazer um brigadeiro mais mole, né, mais cremoso. E a gente vai precisar de uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, uma colher de sopa de achocolatado e uma colher de sopa de cacau em pó. Eu gosto de misturar o achocolatado com o cacau para não ficar tão doce. Uma colher de sopa de margarina e depois a gente vai usar granulado para decorar. Antes de começar, eu já acendi meu forno para ele ir pré-aquecendo enquanto a gente vai preparando. Então, eu vou começar untando a assadeira. Essa assadeira aqui, ela tem 24 centímetros e tem esse furo no meio, né? Apesar dela ser de teflon, eu gosto de untar só para garantir que não vai grudar mesmo. Então, vou colocar um pouquinho de óleo. E aí, para ele não ficar branco por cima, ao invés de untar com farinha, eu vou untar com cacau. Então, eu vou começar colocando os ovos no liquidificador. Uma dica, para caso o ovo esteja estragado, é sempre quebrar o ovo dentro de uma xícara, um por um, e ir jogando. Porque se algum tiver estragado, não estraga todos os outros que já foram usados. Agora eu vou acrescentar uma xícara de açúcar. Vou colocar a colher de sopa de cacau em pó. Vou medir aqui então meia xícara de óleo. E a xícara de açúcar não precisa ser muito cheia, tá? Pode ser até uns 3/4 de xícara de açúcar, para não ficar muito doce. A não ser que você prefira mais doce, aí pode colocar uma xícara cheia. Agora eu vou acrescentar uma xícara de achocolatado e vou medir uma xícara de água quente. Agora é só bater até misturar bem. Vou só raspar aqui, fica sempre um pouco na beiradinha do liquidificador. Então já tá bem misturadinho. Agora eu vou jogar então nas 2 xícaras de chá de farinha e misturar com o fouet. Agora é só misturar bem até ficar uma massa homogênea. Vou jogar aqui também o excesso que fica de cacau na forma. Mexer mais um pouquinho então só para misturar esse cacau que jogou agora. Então agora eu vou colocar uma colher de sopa de fermento. Se você não tiver essa colher medidora, pode medir na colher comum mesmo. E aí depois que coloca o fermento, mistura mais delicadamente. Então agora é só misturar para ele incorporar, não precisa ficar batendo. Agora eu gosto de dar uma batidinha no fundo dele para a massa dar uma sentada. E então vou levar ao forno a 200 graus, que ficou pré-aquecendo. E não esquece que antes do bolo cozinhar, não pode abrir o forno para ele não embatumar. Passou 35 minutos, mas como ele tá cheirando bem, eu vou fazer o teste do palito para ver se ele já tá assado. Então tem que enfiar o palito bem no fundo dele para ver se tá assado lá por dentro. O palito saiu limpinho, então significa que já tá bom. Então eu vou tirar do forno e agora o importante é colocar numa superfície que não seja muito fria para não correr o risco dele embatumar e descer. Então eu vou deixar ele esfriando um pouco aqui em cima do fogão mesmo. Então enquanto meu bolo dá uma esfriada, eu vou fazendo o brigadeiro de cobertura. Vou lembrar vocês que a minha lata eu sempre higienizo, tá? Então tanto a lata quanto a caixinha é bom higienizar bem com água e detergente e lavar, porque às vezes escorre, para não contaminar.
Então, eu vou colocar aqui na panela uma lata de leite condensado, a margarina, o achocolatado e o cacau. Esse cacau aqui, ele não é 100%, tá? Mas pode ser se vocês preferirem. Esse cacau é aquele que compra no mercado mesmo. Aí eu vou misturar bem antes de levar ao fogo. E o creme de leite eu vou acrescentar só depois. Ó, então já tá bem misturadinho. Além do fogo bem baixinho, o mínimo que seu fogão tiver, o segredo é ficar mexendo ele para não grudar na panela e ficar bem cremoso. Ó, o ponto é esse, já tá desgrudando bem da panela, ó. Você marca com a colher assim e ele separa. Esse é o ponto. Aí agora a gente vai colocar o creme de leite. Agora é só mexer bem até ele incorporar. O creme de leite, ele serve para deixar o brigadeiro um pouco mais mole. Então, como cobertura, eu gosto de colocar. Mas, se você não quiser colocar também, não precisa. Se não colocar também dá certo. Aí é só deixar o brigadeiro um pouco mais mole. Então, desligar um pouco antes daquele ponto que eu mostrei. Aqui já incorporou bem, então já tá ótimo. Agora é só jogar por cima do bolo. Vamos desenformar o bolo e depois a gente coloca por cima. Então agora a gente vai desenformar. Ainda tá um pouquinho quente, mas não tem problema. Ele só não pode ter acabado de sair do forno. Tô soltando aqui as beiradinhas só pra garantir, mas já dá pra ver que ele tá bem soltinho. Vou soltar também aqui no meio. Agora é só jogar a cobertura por cima e depois o granulado. Agora eu vou finalizar com o granulado. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa receita de bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro. Não se esqueçam de deixar likes, deixar comentários e se inscrever no canal. Obrigada e até o próximo vídeo.